aí pendente, né? Vamos iniciar agora a atividade da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, que é a atividade 2, que tem valor de 600 pontos. Deixa eu dar uma lida aqui no que eu postei para a gente poder iniciar, né? Então, como já estudamos computadores e seu funcionamento, esse trabalho consiste em pesquisar acerca de como são as máquinas utilizadas em áreas distintas, com destaque para os periféricos. Qual a configuração e quais são os periféricos que uma empresa bem moderna pode utilizar para resolver suas atividades. Esses periféricos podem existir ou não, ou seja, a sua pesquisa poderá ter a inserção de projetos que ainda não foram implantados, ou mesmo sugestões da equipe acerca da criação de alguns dispositivos que podem ajudar a área escolhida a resolver suas atividades. Certo? Tem alguma equipe aqui que queira iniciar? Certo. Então eu vou chamar pela ordem lá de postagem, né? A primeira equipe foi a de João Vitor, que está o Ayrton, o Dardo, o seu Manuel, o Henrique Gabriele, o Mafra, o João Vitor Moraes, Leonardo Marques e Pedro Lucas. João, vocês enviaram o trabalho pelo e-mail? Sim, sim. Certo. Estou olhando aqui. João, foi pelo teu próprio e-mail, né? Vou abrir Sim. aqui. Certo, a equipe então, trabalho está aqui. Depois vocês formatem a margem do trabalho, pessoal, tanto pela esquerda quanto pela direita, a margem, tá? Que aqui ficou alinhado somente à esquerda. Então, vou colocar aqui trabalho entregue. Certo. Então, vamos lá, João. Quem é o aluno que vai falar sobre o trabalho de vocês, João? Vai falar eu e o Emanuel. Certo. Então, pode começar. Tudo bem, então. A nossa equipe ficou responsável pelo assunto de meteorologia Emanuel, e eu vou... só liga a tua câmera, porque é chato falar com as pessoas sem estar olhando para elas. Então, quem for falar, pessoal, liga a câmera para a gente poder ter esse contato, né? Mais interessante. Não tem problema se o cabelo estiver grande, a barba estiver mal feita, tá todo mundo no mesmo barco. Professor, desculpa Hum, estar interrompendo. É porque no meu caso eu já não vou poder, por causa da câmera que tá muito embaçada, tá uma porcaria. Aí só não sei como é certo, que eu faço. Eu também não tenho câmera, meu computador não tem webcam. certo. Tudo bem então. Pode continuar. Tudo bem, então. A minha equipe ficou responsável pelo assunto de meteorologia, sobre os periféricos, sobre o assunto da meteorologia. E eu vou dar agora uma breve introdução para dar um contexto da meteorologia. A meteorologia estuda as propriedades físicas da atmosfera, visando compreender todos os seus processos. Na prática, não é só apenas isso que ela estuda,
Ela estuda todos os outros processos que envolvem não só a atmosfera, mas tudo que interfere, como os ventos, a umidade, a temperatura. E aí que entra os periféricos. Eles são responsáveis por medir todos esses tipos de processos, medir e processar periféricos como satélites, radares, entre outros. Eles captam todos esses tipos de dados e mandam para outros tipos de periféricos capazes de processá-los. A meteorologia é uma ciência muito precisa, baseada muito em dados, então todos esses periféricos são muito importantes. Agora eu vou passar para o meu amigo Emanuel, ele vai falar um pouco mais sobre todos os periféricos. Bom dia. Professor, eu passo da mesma experiência, porque o meu computador também não tem webcam. Mas bom dia, galera. No Brasil, existem diversos órgãos públicos e privados. Eles fazem a previsão do tempo, né? Nacionalmente, os principais são o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, que tem o Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos, que é o CPTEC, e o Instituto Nacional de Meteorologia. O INMET, ele se localiza em Brasília e ele administra mais de 400 estações pelo país. 10 distritos regionais recebem, processam e enviam dados para a sede. E os reenviam para satélites do todo mundo. Além dos órgãos nacionais, também tem os estaduais. Tem um que é no Paraná, que eu acho que a gente pode dizer que é um dos principais estaduais do Brasil, que é o CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná. A coleta de dados meteorológicos ela é automática e começa em dezenas de estações espalhadas pelo estado. Dessas estações, 40 são completas. Ou seja, tem equipamentos para obter informações sobre temperatura, direção, velocidade dos ventos, a umidade relativa do ar, a chuva, a pressão atmosférica e a radiação solar. Os sensores dos equipamentos das estações eles são conectados a uma data load. O data load ele é um registrador de dados, é um dispositivo eletrônico que registra dados ao longo do tempo. Ele é programado para atualizar estatísticas a cada 15 minutos. Os dados são enviados para a sede do CIMEPAR e são automaticamente armazenados no banco de dados, bastando o meteorologista acessá-los por uma intranet. Também tem os radares meteorológicos, né? Há dois tipos de radar meteorológico, que é o NexRad e o Doppler. O NexRad, eles são utilizados para detectar tempestades e tornados. Já os Dopplers, eles são capazes de analisar nuvens e o deslocamento delas. Portanto, eles acabam ajudando, influenciando muito nos aeroportos, porque eles ajudam a definir as melhores rotas. O CIMEPAR, ele possui um radar meteorológico automático, instalado no município de Teixeira Soares. Ele pode ser operado remotamente a 160 km de distância. Também tem os satélites. Há satélites geoestacionários e de órbita polar. Os geoestacionários, eles estão a mais de 30 mil metros de quilômetros, né? Eles são que orbitam na mesma velocidade da Terra. Tem os de órbita polar, que estão posicionados mais próximos da Terra. Portanto, são esses que obtêm imagens mais aproximadas. Os satélites, eles são capazes de mostrar a movimentação de nuvens, além da temperatura e vapor da água e umidade. As imagens ela podem ser mapeadas por diferentes cores, né? Elas aparecem nos computadores deles por diferentes cores. Aí com essas cores eles conseguem identificar se são chuvas, nevoeiros, essas coisas. Tem a detecção de raios. O CIMEPAR ele tem um conjunto de antenas espalhadas pelo estado do Paraná que detectam raios. São 6 estações remotas que podem ser controladas por GPS. Essa detecção de raios ela é através da tecnologia LPATS.
que é a sigla para Lightning Position and Track System, que é basicamente o sistema de rastreamento e posicionamento de raios. Os meteorologistas eles recebem em questão de nanosegundos, e é um raio que onde um raio caiu. Eles recebem essas coordenadas em latitude e longitude. E a margem de erro é de 500 metros. Tem os balões meteorológicos, que não são tão utilizados aqui no CIMEPAR, né? Eles são extensamente utilizados pela indústria aeronáutica. Eles são cheios com gases e usados para se estimar a direção e velocidade dos ventos. À medida que ele se eleva na atmosfera, tem as boias meteorológicas, cerca de 1.000 boias estão espalhadas pela superfície dos oceanos. Em conjunto com os navios, eles captam dados a respeito de nuvens e chuvas e ventos. Tem os computadores, os supercomputadores. Computadores de alto desempenho são utilizados para reunir e interpretar dados que chegam tanto estações quanto satélites e outros aparelhos. Os computadores também processam e modelam a atmosfera a fim de fazer previsões e mapas tridimensionais. As previsões elas são feitas a partir de equações fisiomatemáticas que tentam representar a física da atmosfera, no caso de modelos de escala global. A previsão é de até 7 dias, separado em intervalos de 6 em 6 horas. A previsão é considerada boa para até 3 dias. E a gente pensou bem para o futuro, né? Em uma máquina que tivesse um banco de dados com várias variáveis sobre medição do tempo, como a umidade do ar, etc. Que tivesse vários dados coletados de dia de várias previsões e que fosse capaz de acertar com exatidão qual seria o clima do dia em questão. E não só trabalhar com probabilidade. E um fato importante é que não é um fato interessante, quer dizer. Antigamente, a tecnologia evoluiu tanto que antigamente os estudos apontam que os chineses, para eles medirem o tempo, eles deixavam um carvão ao vento e depois de umas horas eles voltavam para pegar esse carvão. E se o carvão tivesse mais pesado, significava que ele tinha absorvido a umidade do ar e com isso ele ficaria mais pesado e indicaria que poderia chover no dia. Beleza. Então, o que vocês imaginaram seria um equipamento para o futuro, algo que pudesse ser criado, periférico que pudesse ser criado, seria uma máquina para ter várias variáveis? Explica um pouco melhor sobre o que vocês pensaram. Você pode repetir a pergunta? Entre os itens que eu pedi para vocês destacarem, pedi para vocês verem alguns periféricos que podem não existir, alguma sugestão da equipe sobre o que pode ser criado para poder ajudar a essa área a desenvolver melhor suas atividades. Aí tu falaste sobre um equipamento para ajudar a meteorologia que vai utilizar várias variáveis. Explica um pouco melhor sobre o que vocês imaginaram para um futuro ou para a criação de um dispositivo que vai ajudar a desenvolver os trabalhos com meteorologia. Seria basicamente um computador, né? Um computador capaz de processar todos esses dados, que com o auxílio de um satélite e dos radares, ele tivesse acesso a todo o banco de dados que fosse recolhido durante todos os anos, de todas as previsões, quais foram acertadas, e com isso ele pudesse ter não uma previsão, mas que ele acertasse com mais exatidão qual seria o clima do dia em questão. Tá ótimo. Beleza, então já anotei aqui, já vi o trabalho enquanto tu falava.
Já anotei o nome do pessoal da equipe. Então, obrigado. Tá ok essa equipe. Vamos passar para a segunda, né? E foram 10 minutos certinho. Então, a segunda equipe que postou aqui no WhatsApp a listagem foi a equipe de Matheus, que é Elielson, Emerson, Enzo, Stefano, Cássio, Marcos Evandro, Matheus Santos e Naum, que já cometeram uma pequena falha ao postar um balão separado, né? Tinha pedido para poder postar todo mundo junto e acabaram postando um balão separado. Mas tudo bem, mas na próxima vez vamos postar tudo só em um balão, porque fica mais organizado. Certo, Matheus? Matheus está aí? Beleza, professor. Quando postou lá no grupo do WhatsApp, eu tinha pedido para colar e copiar tudo no mesmo balão. E aí tu acabou colocando um balão só para a tua equipe. Mas não tem problema. Matheus, vocês mandaram o trabalho por e-mail? Sim, o Naum mandou iniciar primeiro. O e-mail de Naum, né? Deixa eu olhar aqui. Certo. Estou abrindo aqui o trabalho, só um minuto. Vou anotar o nome aqui de vocês. Quem que vai falar de vocês, Matheus? O próprio Naum e o Emerson. Naum e Emerson. Beleza, pessoal. Pode começar. Pois bem, eu vou começar falando, sou Naum, e eu vou começar falando na introdução o que é o lazer. O lazer são ocupações das quais o indivíduo se sente confortável para desenvolver de forma livre suas habilidades ou vontades, seja tanto para seu rumo empresarial, do seu trabalho, ou apenas para ele se divertir, se entreter. A palavra lazer ela tem origem do latim, da palavra licere, que significa ser lícito ou ser permitido, que na nossa língua corresponde ao tempo de folga, de ócio, descanso, passatempo ou entretenimento de uma pessoa. E depois de a gente ter visto isso, ter estudado isso, a gente decidiu pegar e focar o nosso trabalho no entretenimento, porque é o tipo de lazer que teve mais evolução. E a gente vai mais que focar em jogos, computadores, que são realmente o que a gente vê no dia a dia das pessoas. Mas, para começar a falar sobre os computadores e seus periféricos, eu vou ter que dar primeiro uma passada pelos jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro são aqueles que antigamente a gente pegava, sentava em casa com nossos colegas e passava o dia todo se divertindo. Às vezes a gente até brincava de outra coisa, mas jogos de tabuleiro antigamente eram muito, muito famosos. Mas ao passar do tempo, esses jogos de tabuleiros foram deixando de ser tão populares e começaram a ser substituídos por celulares, computadores, notebooks. E a partir daí, os empresários acabaram que vendo isso e decidiram migrar não só para o meio pessoal, os seus tabuleiros, agora
para também nos computadores. Agora você pode jogar esses jogos de tabuleiro online. Isso foi uma evolução muito grande já. Pois bem, computadores e seus periféricos. O que são periféricos? Periféricos, eles aumentam a produtividade de um computador muito grande. Eles são essenciais. E existem 3 tipos de periféricos. O periférico de entrada, de entrada e saída. Cada um com suas devidas funções. Os periféricos de entrada são de exímia importância em um computador, já que é ele que você vai poder meio que conversar com o computador. Você vai poder mandar mensagens para o computador, para o próprio computador exibi-las. As de saída são onde o computador vai mostrar aquilo que você pediu. Então, se você digitou alguma coisa, está fazendo um trabalho, digitou alguma coisa, o computador vai mostrar o que você está digitando na tela lá. O monitor seria um exemplo de periférico de saída. E também existe aqueles que são de entrada e saída. Os de entrada e saída, a gente está usando comumente ele em nossos celulares, que é a tela touchscreen. A tela touchscreen ela é muito usada e ela é de entrada e saída, porque nela você envia informações para os celulares e recebe elas também. Esse seria os periféricos, meio que a introdução para periféricos. Agora eu vou falar de alguns periféricos de entrada. Primeiro, começando pelo teclado. O teclado ele é o principal periférico de entrada do computador. Sem ele, você não pode meio que conversar com o computador, de jeito nenhum. Você não vai ter essa interação com ele. Então, ele é de extrema importância. E ele surgiu junto com os primeiros computadores nos anos 40. E a partir disso evoluiu muito. Mas antes de existir os teclados que nós conhecemos, existia apenas as máquinas de escrever. E elas eram muito, muito populares naquela época. Então, para poder bater uma máquina de escrever que já era popular, os empresários viram, cara, a máquina de escrever já é comum, muito popular, então eu vou fazer isso, eu vou pegar o teclado da máquina de escrever e transportar de uma maneira diferente para o nosso computador, vou manter apenas o layout dele e vou trazer, porque assim, como o povo já conhece esse sistema, esse layout, eles vai ser um passo natural passar para o computador, que vai ser uma coisa mais tecnológica, mas que eles já conhecem. Então, os empresários pensaram nisso e foi um passo muito natural para eles fazerem isso. Hoje em dia, existem 2 tipos de teclado. O teclado de silicone e o teclado mecânico. O mecânico, primeiro é o silicone. O teclado de silicone, ele é tipo uma membrana que existe atrás dos botões do teclado. E esses botões, eles são só uma fina camada de silicone que, quando você aperta o botão, ele manda a mensagem para o computador. E, a partir disso, foram feitas várias evoluções e chegamos no teclado mecânico, que é o teclado, eu acho que é o mais utilizado por pessoal que gosta de jogos, que gosta de ter uma resposta mais rápida do seu computador. Porque ele tem uma resposta mais rápida? Pelo simples fato dele estar utilizando um sistema de molas e interruptores, que acaba que dando milissegundos de adiantamento na hora que você clica numa tecla do que um teclado de silicone. Justo por ele ser um pouco mais como é que se diz? Manual. Não seria tão manual. Tipo, os 2 teclados seriam manuais, só que o mecânico, ele é vou dizer que meio que primitivo ainda, e por isso ele tem uma resposta maior que o de silicone. Passar agora para os mouses. Os mouses, eles surgiram nos anos 50 e, primeiramente, ele não tinha fins comuns para a gente, ele tinha fins militares. E só começou a ter fins comuns nos anos 60, que foi quando inventaram os mouses similares que a gente tem hoje. Não era exatamente igual, porque antigamente eles trabalhavam não era com a luz LED óptica, eles trabalhavam com aquele que eu acho que até cheguei a ter, que foi um mouse que tinha tipo uma bolinha embaixo dele,
e quando você arrastava, essa bolinha arrastava e ele pegava e seguia a seta também. Mas foi em 99, junto com a Microsoft, que foi criado o primeiro mouse óptico, junto com a luz de LED. E o que mais se procura em um mouse é simplesmente uma funcionalidade muito, como eu posso dizer, muito essencial para qualquer pessoa que gosta de estar se divertindo em um lugar, jogando alguma coisa, que é o DPI. O DPI seria o quê? O DPI seria a sensibilidade do mouse. Então, quanto maior o DPI de um mouse, maior a sensibilidade dele. Então, você teria, você moveria pouco o seu mouse e sua setinha, ela correria por metade do monitor. Isso é muito procurado por quem joga FPS, pois como as armas têm uma coisa chamada recoil, é muito de extrema importância você poder mover pouco o seu mouse para poder segurar esse recoil, e quanto menos você mover seu mouse e mais você segurar, é melhor, porque a gente não tem um mousepad infinito aqui. Então, a gente tem um pouco espaço, então, a partir desse espaço, a gente se procura mover menos para poder segurar. Entendeu? Pronto. Então, o mouse. Agora, o monitor. Os monitores surgiram nos anos 50 e eles eram muito parecidos com uma impressora por seu caráter rústico, e os de hoje eles são muito, muito diferentes dos de hoje. Os monitores antigamente são muito diferentes dos de hoje, e por isso procuraram as pessoas que utilizavam um computador para lazer, procuraram utilizar televisões e não os monitores, porque os monitores eles eram comumente usados apenas para mostrar relatórios em imagens. Nos anos 80, aconteceu evoluiu uma tecnologia nova para os monitores, que começou a mostrar cores e linhas, que foi a RTC, a Cathodic Ray Tube, que a partir dessa tecnologia que começou a bater uma imagem melhor, a qualidade de imagem melhor, e o monitor começou a se difundir no lazer. E anos depois, nos anos 90 a 2000, começou a ter os monitores de LED. E a partir disso, os monitores de LED apenas evoluíram e ainda estão em constante evolução. Ainda não acharam o monitor de LED perfeito. Fones de ouvido. Os fones de ouvido eles foram criados, os primeiros fones de ouvido foram criados nos anos 30. E o primeiro modelo foi deixa eu ver aqui, Bayer Dynamic DT48. Ele foi um dos primeiros fones de ouvido e a partir dele teve a evolução de muitos. E só para você ter a importância desse fone de ouvido, que ele foi produzido até 2012. Ele teve uma grande repercussão, ele tem uma grande qualidade, que ele até foi produzido até hoje, o dia de hoje. Vamos lá. Existem 3 tipos de fones de ouvido. Os circunaurais, que são os headphones, aqueles que cobrem toda a orelha. Eles proporcionam um isolamento acústico muito melhor. Você vai ficar muito mais imersivo no jogo, em qualquer coisa, ou então em qualquer coisa que você esteja fazendo em seu momento de lazer. Depois temos os supraaurais. Esses supraaurais, eles só cobrem parte do ouvido, eles não cobrem todo o ouvido. E eles não proporcionam assim um isolamento muito bom e não são muito recomendados para jogos que precisam ouvir alguma pessoa. E temos os intra-auriculares. Esses intra-auriculares são o que a gente usa hoje. São os comuns. Quando você compra um celular, você vai ganhar um desse. Então, além deles, eles não podem cobrir todo o nosso ouvido, mas ele proporciona uma qualidade de isolamento muito melhor do que a dos supraaurais, pelo simples fato dele estar dentro do nosso ouvido, boa parte está dentro do nosso ouvido, então o isolamento dele já é muito grande. Vamos lá, e como funciona um fone de ouvido? O fone de ouvido funciona da seguinte forma: quando é produzido um som pelo computador, alguma coisa, e você está com fone, é emitido um sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele pode ser transportado, se for um fone de ouvido de cabo, pelo cabo até o fone mesmo, os microfones, e
e a partir dele eles vão enviar o sinal em forma de cone. Vai ser uma vibração, não vai ser mais sinal elétrico, vai passar a ser uma vibração e vai mandar em forma de cone para o nosso ouvido, e nosso ouvido vai receber aquilo e vai transformar em som mesmo. E também tem o wireless, né? Quem usa o wireless vai ser a mesma coisa, só que o sinal vai ser meio que diferente. Vai ser o sinal elétrico, só que vai ser em forma de ondas, e como o nosso fone de ouvido captar, ele vai, mesma coisa, vai transformar em vibrações, e nossos ouvidos vão transformar em som. Vamos lá. A partir do tempo, começou a existir vários tipos de computadores, e teve uma escala de evolução muito grande mesmo. Hoje em dia, a gente pode ter dois tipos de computadores. Os comuns, comuns entre aspas, que são aqueles que a gente compra em lojas, que são os meio que prontos. Eles já estão lá montados, já estão bem investidos, mas não tem um hardware, não tem uma capacidade, uma potência tão grande quanto um computador gamer, que na maioria das vezes o próprio usuário monta. E, tipo, a capacidade de um computador gamer às vezes pode até ser 100 vezes mais rápida, tem um tempo de resposta 100 vezes mais rápido que um comum, que a gente compra naturalmente. Então... já passou de 15 minutos, então vou te dar mais 2 minutos para tu poder finalizar, tá bom? Tá bom, professor, por favor. E temos a placa de vídeo. Para diferenciar esses dois, tem a placa de vídeo. A placa de vídeo é muito mais comum você encontrar em um computador gamer do que no computador comum. Pode encontrar o computador? Pode, mas é mais possível você encontrar neles aqueles que usam para trabalhar com edição. Porque a placa de vídeo melhora muito a edição de imagem, de vídeo, porque ela vai melhorar o desempenho dele. Então, a placa de vídeo é de extrema importância para quem trabalha com edição de vídeo, mas quem trabalha com jogos é muito melhor, porque realmente melhora a qualidade gráfica e a velocidade do jogo. Outra diferença são os RGB e o water cooler. O water cooler tu vai achar mais em computadores montados, porque quando você compra os próprios fabricantes utilizam o cooler que já vem em conjunto com o processador. E é isso. Beleza, não. E o que vocês viram de projeção para o futuro dos periféricos? Pois é, ia falar eu sou meu colega, mas eu vou falar só para terminar. O do futuro, professor, porque a gente fez meio que a linha do tempo, a gente ia falar ainda da realidade virtual e depois do futuro. Mas o do futuro seria o quê? O futuro a gente imaginou mais uma evolução da realidade virtual. A gente viu muito, quem acompanha os animes, os desenhos japoneses, eles, alguns deles retratam muito bem isso, a realidade virtual no futuro. Que seria o quê? Apenas o periférico principal. Seria apenas um capacete e o emissor do jogo lá. Que, você colocaria esse capacete, você literalmente deitaria na cama e, meio que sonharia com o jogo, e você estaria jogando o jogo, se movendo, lutando, fazendo tudo, só que, você não precisaria estar se mexendo na vida real como é hoje. Hoje, para jogar a realidade virtual, você precisa estar se mexendo na vida real, precisa estar acordado. No futuro, isso não seria totalmente necessário, apenas a única coisa que trabalharia, que se mexeria, entre aspas, era a sua própria mente. Então, a imaginação seria muito de extrema importância para o futuro nessa questão. Tu assistiu Black Mirror, não? Tu acha que eu comecei a assistir esses dias? Sim, eu assisto esse Black Mirror. Matheus. Pois é, Matheus. Lá no Black Mirror tem várias prospecções de utilização da tecnologia de forma geral, né? Não só... Tem aquele que foi o episódio que chama o episódio do corno, que ele descobre que a mulher dele está traindo ele com aquela tecnologia que é colocada nos olhos. Isso. Pois é, na verdade, esse periférico, né? É um periférico que poderia ser dado como exemplo. Ele não chega a ser um capacete. Ele é somente um ponto, né,
A gente sabe que a tecnologia, quando ela é de ponta, normalmente ela não utiliza coisas grandes. A gente pode ver que a tecnologia ela começa com dispositivos grandes e ela vai diminuindo. Isso aconteceu até com os carros, né? Existem pequenos veículos de transporte hoje em dia. Antes os carros tinham os motores muito grandes, hoje tem os motores pequenos. Aconteceu com a máquina fotográfica, aconteceu com o próprio DVD, aconteceu com o celular, com os próprios computadores. Então, normalmente as tecnologias de ponta, elas sempre a evolução é levar a questão de tornar tudo menor. Afinal de contas, é mais fácil de manipular, normalmente isso é mais barato e coisas do tipo. Vocês focaram muito em jogos, mas a área de lazer, né, a gente pode juntar os periféricos a diversas outras áreas, né? Por exemplo, o próprio cinema. Então, existem hoje os cinemas 5D, 6D, que eles chamam, onde as cadeiras se mexem. Aquelas cadeiras, elas são periféricos que estão ligadas a um computador, né? Assim como tem nesses próprios cinemas, tem a cadeira, que é um periférico, mas tem um borrifador de água, que é outro periférico, um dispositivo que vai emitir vento para poder o cinema 3D dar a sensação de velocidade, o próprio gelo seco para dar ideia de fumaça, relâmpagos, né? Então luzes do tipo estrobo. Então todos esses efeitos presenciais, eles são ligados a um computador que, em sincronia com a tela, né, com aquilo que vai ser mostrado na tela de projeção, ele consegue dar uma sensação mais real de entretenimento, de fato, de imersão, né? Fora isso, a gente tem os próprios parques, todas aquelas montanhas russas, que são controladas certamente por algum dispositivo que se assemelha muito a um computador, não obrigatoriamente um computador, mas lá vai ter toda uma programação, os seus controles de velocidade, os seus controles de checagem, se todos os dispositivos estão funcionando corretamente, adequadamente, e assim por diante. Então a área é bastante vasta. Obrigado pela equipe pela apresentação. Já registrei aqui quem falou e os membros da equipe, e já localizei o trabalho também no e-mail, certo? Já baixei aqui. Então, baseado no que eu pedi para fazer, que era postar no grupo as equipes, não tem mais equipe nenhuma, né? No grupo, só procurando aqui, Elenilson, na 1 foi a outra equipe, a primeira equipe foi a de Ayrton, João Vitor, certo. Ainda tem alguma outra equipe que vai querer apresentar, pessoal? Certo. Eu recebi por e-mail ainda dois trabalhos da uma equipe de engenharia e da equipe de saúde. A equipe de engenharia é Ariane, Elias, João Vitor da Silva Mouzinho, Lucas da Conceição, Matheus Henrique, Micael, Felipe Moreira. Tem alguém aí dessa equipe? Rapaz, o povo tem muito medo de apresentar, né, senhor? Ninga, cadê? Lucas também não está aí. Matheus só tá o Pacheco, Micael não tá. Rapaz, ninguém. O povo medroso, bicho. Imagina se não tivesse dado esse tempo todinho para Professor, pesquisar. Pode falar, Emerson. o senhor está usando Chroma aqui? Provavelmente. Eu estou usando. Por quê? Ou ele tava Não, é meio engraçado mesmo.
Não entendi. Ah, o Não, não é fundo, nada, tá porque falando, só né? tá meio engraçado Pô, mesmo. bacana, né? É para poder dar uma ideia de tranquilidade, né? Meu quarto tá meio bagunçado, eu acordo e não arrumo a cama. Aí tá tudo bagunçado lá atrás. Aí é melhor, mais fácil. É. Então, essa é a equipe. Então não tem ninguém. Beleza. Então essa equipe vai ser considerado somente uma nota do trabalho entregue. Então, não apresentou. Beleza. Aí fora isso, tem uma outra equipe, que é a equipe 4, que é o pessoal que ficou com a área de saúde, que também não colocou no grupo o nome. Aí nós temos o Caio, a Ellen, o Felipe, a Ingrid, João Pedro Silva, João Mateus, Paulo Eduardo, Felipe Áustria e o Everson Assunção e o Ronaldi. Caio não tá, Ellen não tá, Ingrid, João também não tá, Paulo, o povo não quer apresentar. Podia ter pelo menos vindo para a aula, né? Ter dito assim, não, professor, não quero apresentar, mas não perdi a aula, né, senhor? Eu, hein? Pessoal, um comentário para poder enriquecer a experiência de vocês. Por exemplo, outro dia, não sei se vocês viram, semana passada, o pessoal da Mirante ligou para a faculdade pedindo para alguém falar sobre home office, né? A segurança de dados em home office. Beleza. Aí o coordenador pediu para eu fazer um vídeo de 2 minutos para poder ir para Mirante. Aí saiu só no Jornal da Manhã. A maioria de vocês devem estar dormindo, por isso vocês não viram. Então, eles me deram 2 minutos. O assunto que eu tinha para falar, aí eu tive que começar a escrever um texto, né, bem elaborado, fiz uma pesquisa em alguns sites americanos sobre o que está se tratando de tecnologia de banco de dados, segurança de dados em home office, e fui anotando todas as sugestões, entendendo, descortando, eliminando, e criei um texto, né, que deu uma folha. Aí eu fui fazer um vídeo baseado nesse texto. Deu 7 minutos e meio, e eram só 2. Eu disse, meu Deus do céu, e agora, como é que eu vou fazer? Aí eu tive que corta, muda uma palavra, muda outra, fala mais rápido, deixa só o essencial, e aí eu consegui fazer o texto, né, fazer o vídeo em 2 minutos. A minha monografia, quando eu escrevi ela a primeira vez, ela tinha 138 páginas, a minha monografia de graduação. Eu falei sobre um sistema, a modelagem de um sistema para o controle de um telescópio automático. E aí o meu orientador ficou perplexo e disse que não, que nem ele ia ler tudo aquilo, que dirá a banca, que era para eu fazer no máximo 70 páginas. Sabe o que é tu escrever 140 páginas e ter que cortar pela metade, jogar fora pela metade o que tu escreveu? É doído, é como cortar na própria carne. E aí enxuga, deixa só o mais importante. Por que eu estou falando isso? Porque a segunda equipe, não vejam isso como uma crítica, eu estou dando a minha visão como um profissional da área, não só de tecnologia, mas da área de projetos. Trabalho para a Secretaria de Educação tem aproximadamente 19 anos na área de projetos. E hoje, no nosso mundo moderno, uma das nossas capacidades, que é muito interessante, não é mais só ter o conhecimento, é saber demonstrar ele da forma certa, na quantidade certa, com as informações selecionadas, dentro de um tempo, de uma expectativa de tempo aproximada, para atender a expectativa. Por quê? Porque hoje a velocidade com que as coisas acontecem, o tempo é algo muito precioso. Então, para a equipe 2, do NA1, né, do Emerson, que foram as pessoas que falaram na equipe, foi excelente, o assunto realmente é muito abrangente, mas a gente precisa sempre tomar cuidado com essa expectativa, essa configuração dos prazos, para poder não ficar muito distante.
eu também tinha certa dificuldade em conseguir entender que, pô, mas como é que eu vou deixar de falar? Essa é uma das coisas que as empresas precisam, você saber encaixar o essencial, né, sobre aquilo que está sendo pedido. Mas todas as duas equipes que apresentaram estão de parabéns. Novamente, não é uma crítica, é somente uma sugestão para vocês como profissionais que, se Deus quiser, vão apresentar vários projetos em diversas áreas, vocês possam ficar atentos a essa questão. As demais equipes, eu vou levar em consideração somente o trabalho escrito e devo lançar as notas até amanhã, certo? Desse trabalho. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza, Então, tranquilo. beleza. Alguém tem alguma dúvida? Ainda quer comentar alguma coisa sobre o trabalho? Algo do tipo? Sobre o trabalho, não. Só sobre a prova mesmo. Diga, meu filho, o que você quer falar sobre a prova? Teve aquela questão com bug, né? Que o senhor mesmo falou do negócio lá. Sim. Só que quando o senhor falou, eu já tinha feito. Mas mesmo assim, eu acho que eu devo ter colocado errado. Então, não tem nada não. Só queria mesmo dizer que, como eu fiz antes, né? Mas o senhor fez o que? Anulou ou deixou lá? Como é que é? Não, se tu ia marcar, porque tu marcou a C, tu marcou aquela que estava errada? Não, eu acho que sim, que acho que estava errado mesmo. Não tem problema não. Só queria saber mesmo o que o senhor ia fazer. Se o senhor ia considerar, ou se o senhor ia anular, ou se o senhor ia deixar mesmo. Não, tecnicamente não tem por que eu anular, porque ela está notoriamente, o parágrafo que está errado está ali abaixo, né? E tem D, tem E lá no meio, então notoriamente aquilo dali é um excesso. Sim, sim. Né? Mas eu vou ver ainda como é que eu faço, eu ainda não parei para poder analisar elas, eu ainda vou parar para poder analisar com calma, tá bom? Sim, não, provavelmente ela estava errada já que eu botei, mas eu só queria saber. Mas não tem problema, eu não tirei nota baixa mesmo, então não tem problema nenhum com isso. Beleza. Então vamos iniciar o nosso assunto de hoje. O assunto de hoje, ele é um assunto bem tranquilo. Então nós vamos passar aí para a unidade 2.1. Nessa unidade 2.1, o assunto primordial é a unidade central de processamento. A gente vai dar uma olhada em mais detalhes sobre ela. Na aula passada, nós estudamos a arquitetura de von Neumann. Eu falei rapidamente o que são barramentos, rapidamente sobre o que é ULA, unidade central, unidade de controle, memória. Falamos sobre... professor, Oba! desculpa interromper, a respeito da prova ainda, porque eu não falei antes porque eu tava entrando, né? O sistema demorou para carregar, mas a sua nota não tá aparecendo ainda. Não sei em relação ao resto do pessoal se tá aparecendo já, mas no meu alvo ainda não tá. A gente tem até o dia 30 para poder lançar a prova, até amanhã. E aí Assim, tinha outras prioridades em relação à própria faculdade. Eu vou lançar até o prazo correto. Tá bom? beleza. Então, vimos um pouco sobre memória, vimos o que é o gargalo de von Neumann, e vimos as hierarquias de níveis, e vimos também que existem algumas arquiteturas que não são arquiteturas de von Neumann, certo? Então, vamos continuar, pessoal. A CPU, que é nosso foco hoje em dia, eles surgiram nessa década de 60, né? E trouxeram um negócio bastante interessante, uma evolução bastante interessante,
que foi justamente a utilização, a substituição dos transistores, né, a inserção de transistores, que são circuitos integrados, né, que são compostos por esses mini dispositivos, e eles substituíram as válvulas, né? Nós tínhamos as válvulas e os circuitos integrados pegaram milhares de válvulas, o que milhares de válvulas faziam, e colocaram em um chip de silício. Então, esses transistores, ou chamado também de transistores, eles nada mais, nada menos fazem do que eles têm um tipo de instrução dentro dele sobre o que fazer. Quando ele recebe uma carga de energia positiva, ele faz uma coisa. Quando ele não recebe nenhuma carga, ele se comporta de outra forma. Então, são como se fossem setas de orientação sobre o que fazer e para onde ir. Então, a partir dessas instruções e dessas regras, é que toda a magia do computador funciona, né? Milhares de regras, bilhares, trilhares de regras organizadas fazem com que a gente consiga chegar a resultados bastante interessantes. Então, os transistores, a unidade básica do computador, é capaz de processar 1 bit de cada vez. Então, esses transistores eles permitem que o processador processe mais de uma instrução por vez, né? Enquanto a frequência de operação ela determina quantos ciclos de processamento são executados por segundo. Então, quem executa a ação, a menor partícula da ação dentro do processador são justamente os transistores. É porque nele é que está contido as regras de funcionamento de como aquela partícula elétrica, que representa lá o bit 0 ou o bit 1, né, ligado ou desligado, quando ele recebe essa carga elétrica, o que o computador faz? O que os transistores faz? Eu vou para o transistor número 750. O transistor 750, o que ele faz? Ele tem uma instrução dentro dele. Ele manda para o 720 e assim vai. Então, esse caminho acaba nos proporcionando uma sequência de zeros e uns ligadas. E uma sequência de zeros e uns a gente viu que forma um byte. E um byte a gente viu que forma um caractere. Né? E um caractere, um conjunto de caracteres vão formar comandos do tipo update, input, delete e coisas do tipo. Então, esse é o papel um pouco mais a fundo dos transistores. Né? A gente já tinha falado sobre eles, mas não tinha falado de forma tão minuciosa. E aí, outro elemento dentro da CPU que a gente vai trabalhar, a gente já viu, vou recapitular agora os componentes internos, a gente já viu porque a gente vai falar de forma mais aprofundada, que é o barramento, mas a gente viu que a CPU ela é composta por 3 seções bastante distintas, né, que é a memória principal, a unidade central de processamento. Dentro dela, ela contém a ULA, que é a unidade lógica aritmética, a unidade de controle. E aí essa CPU ela é interligada também aos dispositivos de entrada e saída. E isso tudo, essa interligação da CPU para a memória principal e para os dispositivos periféricos de entrada e saída, são feitas através do barramento. Né? E cada área dessa tem suas funções distintas. A gente já viu rapidamente, de forma superficial, o que a memória faz. A gente viu um pouco mais, de forma mais aprofundada, o que os dispositivos de entrada e saída fazem. E aí a gente vai estudar de forma um pouco mais, como posso dizer, aprofundada, os barramentos, certo? Hoje. Então, os barramentos, o que eles são, né? A gente já viu. São os caminhos em que a informação percorre de um lado para o outro dentro do computador. E ele leva as informações que estão no processador para a memória ou para os dispositivos de entrada e saída. Então, os barramentos nada mais, nada menos são do que caminhos que levam a informação de um lado para o outro. O primeiro caminho é o mais importante, que a gente vai ver, que é o barramento e o processamento, ou o processador, né? Então, como é que as coisas funcionam nesse sentido?
a quantidade de bits que um processador representa é a quantidade de informação que pode ser processada de cada vez. Ou seja, se um processador ele é 8 bits, ele consegue processar 8 bits só de uma vez, certo? E isso é muito importante porque a quantidade de informações que é processada por vez vai depender, vai influenciar diretamente na capacidade da máquina como um todo em relação ao processamento da informação. E a quantidade de bits do barramento, ele define quanto de dados pode ser mandado ou recebido entre o processador e a memória no momento do processamento. Ou seja, a gente tem aí a possibilidade, então, no momento de enviar as informações do processador para a memória, isso ocorre por meio desse barramento que está interligando essas informações. Mas essas coisas, elas foram evoluindo e foram ficando distintas de forma, como posso dizer, elas não aconteceram em conjunto, até mesmo porque as pessoas que estudavam o processador e a sua criação não eram os mesmos que estudavam o barramento, porque só o processador por si, ele já requer muita atenção. Então, como a gente já sabe, os primeiros computadores foram lançados na década de 70 e tinham, né, os computadores com os chips, né, que a gente conhece, não os computadores a válvula, e eles tinham os processadores com tecnologia de 8 bits. Então, a tecnologia é de 8 bits e a arquitetura von Neumann ele prevê que tem que ter a memória e dispositivos de entrada e saída, CPU, memória, dispositivo de entrada e saída. O barramento nessa época também era um barramento de 8 bits. Assim, ficava bastante fluido. O processador processou a informação e envia para a memória. Mas esse envio da memória também tem que ser um barramento 8 bits. Porque senão ele ia processar uma quantidade de informação e não ia conseguir mandar todos esses 8 bits, se o barramento fosse de 4 bits. Então, essa situação, esse conjunto, aconteceu com o processador 8080, onde o processador e o barramento eles eram casados, eles tinham 8 bits de forma casada, então processava e conseguia transferir. E aí, mas as coisas foram evoluindo, os processadores começaram a passar a terem a sua capacidade de 16 bits, né, sempre dobrando, devido à paridade digital, né, verdadeiro, falso, sim ou não, então as coisas sempre dobram em 2, e aí aumentou para 16 bits de processamento interno, e o barramento na sequência também continuou com 16 bits. E aí logo depois vieram os processadores de 32 bits, 64 bits, e mais recentemente os processadores eles também começaram a contar com essa questão de se tornar os processadores do tipo multicore, né, como é o caso do i3, i5, i7, e os barramentos eles foram seguindo também essa crescente necessidade de transportar a informação para a memória ou para o dispositivo de entrada e saída. Então a gente está falando que o barramento ele pode levar para a memória, pode levar para o processador da memória ou para os periféricos de entrada e saída. Então, nesse contexto, a gente vê que existem vários tipos de barramentos. E aí o nosso autor, ele define que existem 3 tipos de barramentos. Esses barramentos são do tipo dados, de endereço, de controle, e a gente vai ver cada um deles de forma mais detalhada. Tranquilo até aqui, pessoal? Antes de entrar em tipos de barramento, de forma mais aprofundada, vocês estão lendo o livro, só tiveram tempo para estudar para o trabalho? Alguém está lendo o livro aí, pessoal? Eu, às vezes. Importantíssimo, viu, pessoal? A gente não consegue terminar a faculdade de forma eficiente se a gente não ler. Não tem como tu chegar lá no final e dizer assim, não. O cara vai, de repente, alguém pergunta para vocês, sim, quantos livros tu leu a respeito desse assunto? Aí tu vai olhar e nem didático. Aí é complicado, né? Então, eu li, eu já fiz até a unidade 2. Beleza. A gente precisa estar reforçando bastante a leitura com relação a esses assuntos para nos encher de informação
adequada, né? E depois que leu, as explicações ficam muito mais fluidas, né? Muito mais fáceis de serem entendidas. Então, o primeiro tipo de barramento que a gente viu, que o nosso livro demonstrou, são os barramentos de dados. Como o próprio nome está explicando, pessoal, ele é responsável pela transferência dos dados que vão ser processados. Essa transferência de dados os dados vão da onde para serem processados? Eles vão da CPU para a memória e da memória para a CPU. Então, existe um barramento lá que ele não vai se misturar com outros barramentos, para poder, poder evitar que quando você faça uma identificação de um bug, seja esse bug físico ou lógico, você consiga observar o que está acontecendo, porque quando você chega você chega no seu guarda-roupa, e aí você vai procurar algo, se tiver tudo misturado, cueca para um lado, camisa para o outro, bermuda para outro, se tiver tudo misturado, você vai ter uma certa dificuldade de localizar um elemento. No computador se pensou a mesma coisa. Então, os dados, os caminhos que levam dados, foi separado e chamado de barramento de dados. Por aquele caminho não passa nenhum outro tipo de informação, somente os dados que têm privilégio de ir para a memória ou para a CPU. Então, são transportados de um lado para o outro. Então, ele determina justamente e diretamente o desempenho do sistema. Porque quanto maior o número de vias dessa comunicação, maior o número de bits que vai ser transferido de um lugar para o outro. E, por consequência, maior também a rapidez com que os dados serão processados. Como a gente já viu ainda agora, os primeiros barramentos eles possuíam 8 vias. Atualmente, eles podem chegar até 128 vias, dependendo da quantidade de bits do computador. O segundo tipo de barramento é o barramento de endereços. Como o próprio nome diz, o barramento de endereços, ele vai tratar sobre os endereços onde as informações vão ser armazenadas, onde os dados vão ser armazenados. Mas, fisicamente, primeiro ele interliga CPU, memória, do mesmo jeito do barramento de dados. Porém, nessa via não passa dados, vão passar somente endereços. Mas o que é um endereço? O endereço é a localização aonde os dados serão armazenados. Quais são os registradores que vão guardar os dados? Então, o endereço vai para um lado, o controle de endereços vai para um lado, e os dados vão para o outro, justamente para poder não haver nenhum tipo de mistura e uma mais fácil identificação de possíveis problemas de hardware. Então, a CPU, o barramento de endereço, ele interliga a CPU à memória, fazendo com que o endereçamento e tem um número de vias correspondente à tecnologia de bits do processador. Ou seja, se o processador ele é 64 bits, o barramento de endereço ele também tem que ser 64 bits. Então, de acordo com a quantidade de barramentos, a gente pode chegar ao número X de endereços, que aí a gente mede esses endereços, já que eles são bits, a gente vai medir eles em gigabytes, em petabytes, em terabytes, ou seja, na quantidade total de endereços que a gente pode armazenar ou pode registrar somente de uma vez nas memórias. Alocar os endereços, identificar os endereços da onde a gente quer que os dados venham ou da onde a gente quer que os dados sejam armazenados. O processador, pessoal, ele informa por meio de barramentos de endereço o que ele quer lá da memória. A memória ela é organizada por endereços, por localizações, imagine como se fosse de fato casas que têm um endereço. Então, em cada casa de uma rua tem um dado. Então, o processador manda por essa via especial, que é a via do barramento de endereços, dizer para a memória, estou te mandando esses endereços aqui, eu quero esses dados. A memória recebe os endereços, identifica quem são os dados e manda pelo barramento de dados os dados que o processador solicitou, de uma forma bastante distinta.
E, por último, nós temos o barramento de controle. O que é o barramento de controle? Primeiro, ele está fisicamente, ele interliga a CPU, a unidade de controle, e aos componentes dispositivos de um computador. Né? Que dispositivos são esses? Dispositivos que a gente estudou agora, que são de entradas e saídas, bem como as memórias, né? As memórias principais auxiliares, as memórias de armazenamento. Ou seja, o barramento de controle, ele controla tudo que vai funcionar. A memória, ela não funciona de forma independente, ela é controlada por meio da unidade de controle, que está dentro da CPU. Um periférico de entrada e saída, ele recebe ou envia informações, e quem recebe esse comando é o barramento de controle. Então, se você for acessar a memória, para a memória ter a permissão de funcionar ou não, o barramento de controle é que está o ok. Ela é que está o comando para poder a memória de fato funcionar. Tanto a memória como qualquer outro tipo de dispositivo. Então, baseado nessa questão, nós temos aí os barramentos que interligam esses três elementos, e cada barramento ele vai estar organizando um tipo de ação, por onde vai trafegar os dados, por onde vai trafegar os endereços, que é um elemento altamente importante para poder organizar tudo, e por onde vão ser controlados todos os dispositivos do computador. Alguma dúvida sobre esses três tipos de barramentos, pessoal? Vocês saberiam identificar esses barramentos e as suas funcionalidades, por que eles são diferentes, se fossem perguntados? Alguma dúvida sobre barramentos, pessoal? Professor, Pode falar. então já existe computador de 128 bits, o processador, quer dizer? Já, os processadores Xenon, eles têm processadores de 128 bits. Alguma dúvida mais? São os que tem São os que tem o mais de 30 de A internet núcleos. caiu aqui. Isso. Eu não entendi. São os processadores que tem os núcleos físicos mais de 30. É esses aí, os novos? Os novos, por exemplo, então, já existe o Core i9, que só esse processador ele chega a uns R$3.500, que ele trabalha na plataforma de 128 bits. Né? Existe também a AMD tem processadores já 128 bits, ou seja, todo funcionamento, a placa tem que ser 128 bits por causa do barramento. E aí tu precisa também, para poder ter um desempenho interessante, tu precisa trabalhar com memória e toda a arquitetura interligada a esse computador de 128 bits, ele também precisa trabalhar com 128 bits, porque senão o que vai acontecer? Tu vai ter um super processador, uma super máquina, mas se o teu monitor não consegue trabalhar nessa mesma frequência de taxa de atualização, não vai rolar. Se a tua impressora, o teu scanner, ele não captura informação a 128 bits, na hora que tu escanear, tu vai pensar que vai ser super rápido e vai ser normal como qualquer outro. Algumas taxas de velocidade, pessoal, elas começam a se tornar, como eu posso dizer, imperceptíveis à capacidade humana de perceber diferenças. E aí o que a gente faz para poder saber, esse de 64 bits, ele está praticamente igual ao de 128. Qual a diferença? Aí tem as medições de bitmark, né? Que são a identificação por meio de testes, são softwares que testam as máquinas e colocam seus rankings de processamento. Um software instalado em uma máquina de 128 bits e em outra máquina de 64. Qual foi o desempenho a processar um vídeo de 4K? Aí ele vai colocar lá, foram tantos segundos. Qual foi a taxa de atualização?
Ah, foi de tantos segundos. E aí a gente consegue, aí sim, perceber uma diferença ou outra. Então, ter um processador, uma máquina com uma arquitetura de 128 bits, requer softwares que te permitam perceber a funcionalidade disso. A gente olha muito disso nas televisões. Ah, televisão 4K, televisão HD, televisão UHT, né? QLED. Tá, mas aí se tu pegar e tu ligar na Globo, tu não vai notar muita diferença. Para tu ter, por exemplo, notar realmente a diferença de qualidade naquilo que aquele dispositivo está te proporcionando, como uma televisão UHD, né? Você precisa de um filme que seja gravado com essa tecnologia para te mostrar, ou seja, a mídia, ela precisa ter ter a capacidade de te mostrar de explorar essa funcionalidade. Ou seja, o filme, que seria um software, né, ele tem que trabalhar em cima do hardware de forma alinhada para chegar a um desempenho interessante. Por isso que muitas vezes a gente compra um dispositivo e diz assim, poxa, fui enganado. A sensação é essa, né? Fui enganado. Esse negócio, essa televisão é igual a outra que eu tinha. Mas porque tu está assistindo um canal aberto. Mesmo as televisões digitais, mesmo a Globo, que está como canal digital, nem sempre, ou a maioria das vezes, eles não enviam para a gente o sinal de altíssima qualidade. Eles enviam um sinal de qualidade, uma qualidade mediana. Até mesmo porque quanto mais informações eles precisam enviar, eles existem um canal limitador para chegar até onde a gente. Então, se eles enviam imagens muito carregadas, eles podem ter dificuldades na transmissão. Então, eles diminuem um pouco a qualidade das imagens para poder chegar mais rapidamente, mais eficientemente. Então, professor, quer dizer que como é que eu vou conseguir chegar a atingir a qualidade UHD da minha televisão, do QLED, 8K, 4K? Como é que eu vou conseguir chegar? Quando você, por exemplo, baixa um filme da internet no seu pendrive e você sabe que aquilo dali foi gravado na mesma qualidade que a sua televisão tem de explorar ou de definir uma imagem de forma eficiente. Então, os computadores com processadores com arquitetura de 128 bits, eles são interessantíssimos porque quem não quer, né, ter mais velocidade, mais processamento, melhor desempenho? Todo mundo quer ter. Mas se você não utilizar isso de forma adequada, ou seja, com softwares adequados, ou dando uma impecabilidade a esse hardware de forma adequada, você não consegue perceber resultados. Ou explicação longa, né? Às vezes eu falo demais. Mas deu para entender quem perguntou. Até esqueci quem perguntou, senhor. Tá vendo? Beleza, pessoal. Então, tipos de barramentos. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre tipos de barramentos? Então, aí a CPU, né? Deixa eu voltar aqui, que aqui tá. Isso aqui. Então, a CPU e os componentes funcionais. Então, a gente vai olhar um pouquinho mais de próximo quais são os componentes funcionais dessa CPU e como é que eles se comunicam, né? A gente estava olhando somente as informações de forma geral. Então, a CPU de um computador ela é composta por vários elementos que podem ser divididos em duas categorias: a unidade funcional de controle e a unidade funcional de processamento. Então, nesse diagrama aqui, a gente tem um diagrama funcional da unidade central de processamento. Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Então, nós temos aqui a unidade aritmética e lógica, ou lógica e aritmética, né, dentro de uma caixinha. Essa unidade lógica e aritmética,
ela tem um monte de conexão com os demais elementos quando se trata de função. Isso aqui, pessoal, não é uma ligação necessariamente física. Onde é que a gente está aqui? A gente está dentro do processador, certo? Dentro do processador, a gente tem aqui a unidade de controle, a gente tem a unidade lógica e aritmética. E aí, nessa unidade de controle, nós temos os registradores, que o RDM e o RAM são registradores. Nós temos os circuitos internos, que eles também vão trabalhar como registradores. Nós temos decodificadores de instruções, que está ligado com a unidade de controle. Nós temos o clock, que eu vou já explicar o que seria esse clock. E aí, todas as informações, elas trabalham em parceria com a unidade lógica e aritmética. Então, a gente está entrando um pouquinho mais, de forma mais aprofundada, mas considerando a função. Isso aqui, fisicamente, não é dessa forma, tá, pessoal? Isso aqui é só a ideia. A unidade lógica se comunica, né? A unidade lógica e aritmética recebe ordens da unidade de controle. E aí a unidade de controle enfia informações, lógica aritmética, a unidade lógica aritmética envia informações por meio desse barramento interno aos registradores internos. Esses registradores internos, eles recebem informações da unidade de controle por meio do decodificador de instruções. Então, isso aqui é só para a gente poder ter uma ideia que existem diversos elementos que podem ser organizados levando em consideração a sua funcionalidade de processamento, que são os registradores, o ACC, a unidade lógica e aritmética, a unidade funcional de controle, e eles têm divisões, ou seja, a unidade funcional, ela é composta, como está mostrando, como o nosso diagrama está aqui, ela é composta por esses elementos, ou seja, o ACC, o regs e a unidade lógica aritmética. Então, levando em consideração a funcionalidade de lógica aritmética, funções dentro da CPU, a gente tem esses elementos. Considerando a unidade de controle ela tem diversas outras funcionalidades, que não são as lógicas aritméticas, são funcionalidades que estão ligadas diretamente aos registradores. Que registradores são esses? RDM, REM, RAM, o CI, o RI, o decodificador de instrução, o clock, a própria unidade de controle, porque a unidade de controle é um tipo de função, né? E o clock, né, como já falei para vocês. Então, são divididos em duas partes distintas, levando em consideração as funcionalidades. Então, esse diagrama, ele demonstra o nosso processador dividido em duas funcionalidades bastante distintas. E o que é o clock? Alguém já ouviu falar do clock, pessoal? Pergunto para vocês. Alguém já ouviu falar do clock no computador? A gente já falou rapidamente sobre os hertz aqui, que tem tudo a ver com clock. Alguém saberia explicar o que é clock? Explicar não, mas eu já sei, sei o que é mais ou menos e já ouvi também a expressão overclock, que seria botar os clocks em desempenho máximo, mais ou menos. Isso. Fazer uma saturação, né? Levar ao extremo. Então é o seguinte, pessoal. Imagina que a gente tem João e tem José. Beleza. E aí eu dou uma atividade para João. João, constrói uma parede de 1,5 m. Né? Tá aqui todo o material, constrói essa parede de 1,5 m. E aí tu dá todo o material, o João vai lá e constrói essa parede. E aí você grava o tempo. João construiu essa parede em 20 minutos. E aí tu fala para José a mesma coisa. José, agora tu vai, tua vez, constrói essa parede
de 1,5 m. E dá todas as condições igual para José. E José vai lá e constrói a parede na metade do tempo. Então, o clock é justamente a medida de ciclo que o processador vai trabalhar. É o tempo gasto para o processador executar uma determinada operação, assim como José e João gastou um determinado tempo. Então, o processador, ele recebe instruções para serem processadas. Então, um conjunto de instruções, ela vai levar um determinado tempo. 10 instruções vai levar 10 minutos, só um exemplo. 10 instruções vão levar 10 minutos em um clock X, em um processador que tem um clock X. No processador que tem um clock Y, essas mesmas 10 instruções podem ser mais ou menos, porque o clock vai ser diferente. Então, o clock é essa medida de ciclos, né? Ela mede os ciclos necessários para poder fazer o processamento. Então, quanto tempo, ou seja, quantos ciclos de clock vão ser necessários para executar 10 tarefas no computador A e no computador B, com clocks diferentes. Então, esse tempo, ele é medido justamente o que a gente chama de hertz. Por isso que os processadores, eles têm essa unidade de medida de hertz. Ou seja, quantos ciclos são processados por segundo. Esses processadores atuais, eles trabalham na casa de gigahertz, né? Mas no começo não foi dessa forma. Então, o ciclo do clock, pessoal, é justamente o tempo gasto pelo processador para executar uma operação. Para que isso? Para a gente poder comparar os processadores que são mais rápidos, os processadores que são menos rápidos. Ou seja, medir o desempenho dos processadores de forma distinta. Então, foi criado o clock para poder a gente definir essa diferença entre um processador e outro. Ou seja, qual é o clock do processador tal? São 3.2 GHz. O clock é a referência que a gente tem para a velocidade. Mas quando a gente vai falar sobre a medida, a gente fala a medida em hertz. E atualmente em gigahertz, porque a quantidade de números, ou seja, a quantidade de ciclos executados por segundo é muito grande. Então, aumentou bastante os zeros. Aí a gente sabe que essas unidades essas grandezas, a gente já estudou essas grandezas, vai aumentando as grandezas, a gente vai mudando de bit, kbit, megabit, gigabit, e assim por diante. Penta, tera, e assim por diante. No caso do processador, são em hertz. Khertz, hertz, kHz, megahertz, gigahertz, pentahertz, terahertz, petahertz e assim por diante. Então, os processadores, eles têm essa unidade, né, essa referência em relação à sua quantidade de ciclos que são executados. Então, o processador ele é medido por ciclos de clock. E a quantidade de ciclos de clocks a gente fala em hertz. E o overclock que o colega falou ainda agora? Os processadores são máquinas bastante sensíveis. Então, a qualquer momento, os pequenos surtos de energias podem queimar um processador, uma placa-mãe, um HD. E as empresas querem entregar para os seus usuários, né, de seus consumidores, dos seus computadores, máquinas que essas máquinas elas vão ter um nível de garantia de funcionamento excelente. Então, o que eles fazem? Eles criam processadores com uma quantidade de gigahertz, X, por exemplo, 4 gigahertz. Mas o funcionamento desse processador, ele consegue funcionar até mais do que isso, ou seja, ele consegue processar
mais informações por segundo, ou seja, ao invés de ser 4 GHz, ele consegue funcionar em 5 GHz. Porém, ele superaquece e pode queimar. E aí, para você evitar que ele superaqueça e queime, você precisa de um cooler maior ou de um sistema de refrigeramento. E aí tem vários tipos, refrigeramento líquido, mini centrais de ventilação que são muito mais potentes, para diminuir a temperatura desse processador, porque quanto mais rápido ele trabalha, mais ele aquece, e isso vai deixar a máquina mais cara. Então, o que as empresas fazem? Eles criam os processadores com uma determinada capacidade, diminuem um pouco essa capacidade para comercialmente isso ser mais seguro, como um carro. Olha, o carro aqui ele vai chegar a 200 km por hora, mas aí tu olha lá no painel, tem 260 km. Pô, mas eles falaram que eu chego até 200, deixa eu ver se ele chega até 260. Ele chega até 260, o problema é que se você ficar andando a 260, o carro pode explodir, pode pegar fogo, pode desgastar as peças de forma mais rápida. Então tem uma série de efeitos colaterais pelo uso fora do padrão, fora da instrução correta. Então, funciona a mesma coisa para o overclock. O overclock, ele pode ser feito? Sim, mas existe uma série de problemas que podem ser... só um instante. Existe uma série de problemas que podem ocorrer se você utilizar o overclock. Pode falar. Professor, o senhor falou sobre o clock e tudo mais da CPU. Sim, mas no caso do notebook, isso não adianta a pessoa. Já geralmente ela em si, ela já esquenta muito. Se fizer um overclock nela, então é capaz de queimar tudo. Mas tem doido para tudo, meu irmão. Tem gente que desmonta a máquina e faz um overclock, porque esse overclock ele é feito em nível de software, né? São as instruções que a gente recombina as instruções na BIOS para o processador aumentar a quantidade do clock. E aí o hardware começa a esquentar mais. E aí os doidinhos pegam esse processador e colocam coolers muito maiores para poder evitar com que ele queime. Aí tu fica com aquela coisa meio Frankenstein, toda desmontada, toda adaptada, mas com um nível de processamento maior. Mas que no final das contas tem que ver qual é o custo-benefício disso. Eu consegui um clock maior e agora eu vou conseguir fazer o que com isso? Vou conseguir jogar, vou conseguir jogar um jogo que eu não estava conseguindo jogar. Se for isso, tudo bem, valeu o risco. Mas se não tiver realmente uma justificativa, às vezes as pessoas fazem para poder se testar, para poder aumentar o nível de conhecimento, ou porque tem um computador antigo e não está mais utilizando ele. Rapaz, vou ver aqui até onde essa máquina aguenta. O pessoal não faz isso com carro, né? Pega um carro antigo e turna, né? Que a gente chama de turnar, ou então envenena o motor. Da mesma forma, são feitos com os computadores. Beleza? E professor, pergunta o Hertz, a velocidade de Hertz, ela poderá chegar em um ponto que não vai ser mais necessário aumentar ela? É assim, essa briga, né, uma briga saudável entre o hardware e o software, ela não tem limite. O que acontece? A quantidade a velocidade do clock de um processador, ela deve aumentar sempre quando existir programas que você vai escrever ou que alguém vai escrever que vão ser necessários mais capacidade de processamento. Então, de repente, você criou uma tecnologia em que o atual hardware não é capaz de processar. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história da computação. Então, você criou um código de análise de um algoritmo para poder identificar o genoma do elefante
e aí esse genoma, esse trabalho, colocou no computador mais de ponta que existe, e mesmo assim ele demorou 3 dias para executar todo esse código. Porque não é que você escreveu um código que demora 3 dias para ser lido. Não é isso. Tem código, pessoal, que ele diz assim, você vai dizer assim, eu quero que você cheque o nome de todas as pessoas no mundo. E aí o agente vai atrás em todas as redes sociais, capturar o nome de todo mundo, e isso vai demorar 3 dias, porque a quantidade de dados que vai entrar no processamento é muito grande, então vai demorar muito. Então, se a máquina, se o hardware não tiver um clock alto, ela vai demorar mais. Então, quanto maior o clock, mais rápido ele vai conseguir fazer essa ação. Então, não existe um limite para a gente dizer assim, a gente chegou a 1 petahertz, né, que é uma quantidade gigantesca de um clock, 1 petahertz. A partir daqui a gente não vai precisar mais fazer nada. Não dá para dizer isso, porque a gente não sabe quais são os softwares que vão surgir para poder consumir a capacidade de processamento desse hardware. Por exemplo, existem projeções futuras para a internet, para nanotecnologia, não sei se vocês já ouviram falar, existem projeções para um tipo de tecnologia chamado nanotecnologia, que essa tecnologia ela vai levar em consideração a programação de dispositivos tamanhos nanômicos. Dispositivos tamanhos nanômicos são dispositivos 100 vezes menor do que um fio de cabelo. Então, esses dispositivos, eles vão ser muito pequenos e eles vão ter milhares deles. Então, um computador vai ter que controlar milhares de dispositivos desse. Quanto que ele vai precisar em termos de clock para poder tornar essa ação uma ação eficiente? Então, isso são projeções para o futuro. Então, não existe nenhum tipo de limite. O que existe é assim, eu criei um processador com um clock altíssimo e hoje nenhum software produzido pelo homem é capaz de exaurir, ou seja, de usar a sua capacidade máxima de processamento. Aí vem um cara lá do software e diz assim, olha, eu criei um software que usa a capacidade total do teu processador. E aí fica aquela briga. Então eu vou criar um outro processador com mais capacidade. E aí são 2 áreas bastante distintas, apesar de trabalharem juntas, mas que dependem uma da outra e que uma não limita a outra. A capacidade do ser humano de imaginar softwares funcionando nos algoritmos e possibilidades, ela é imensurável. Já o hardware, ele tem um limite físico para poder trabalhar, né? E é altamente mensurável. Quando a gente cria um processador, a gente pode mensurar ele através do clock, do hertz, a sua capacidade. Beleza, não? Não sei se eu consegui responder, não sei se eu viajei muito na batatinha. Respondeu sim, professor, respondeu até demais. Beleza. Eu tenho essa mania de falar, de explicar demais. Isso aqui os tempos estouram. Para finalizar, a gente vai dar uma olhada, está acabando, pessoal. São 21 slides, a gente está no 18. Então, temos aí as arquiteturas de processadores, a arquitetura interna dos processadores. Existem 2 tipos. Eu até falei rapidamente que foi a CISC e a RISC, né? Internamente, existe todo um projeto de organização dos elementos do processador. E nesse projeto de organização é definida a quantidade de instruções que a máquina deseja que seja processada, ou seja, a quantidade de instruções que ele vai executar. Quanto menor o conjunto de instruções, ou seja, quantas instruções entram, quantos elementos tem em cada instrução, mais rápido se torna o processador. Então, professor, quer dizer que lá dentro do processador tem o conjunto de instruções e quanto mais instruções entram, maior a velocidade do processador. Isso a gente já sabia.
Tá, mas o tamanho dessas instruções, como essas instruções são organizadas, é que difere uma coisa da outra. Tem instruções que são mais complexas e tem instruções que são menos complexas. Tem instruções que são maiores e tem instruções que são maiores. Então, partindo desse princípio, os processadores têm dois tipos de arquiteturas que são empregadas pelos seus fabricantes, que é chamada CISC, Complex Instructions Set Computers, e o RISC, Reduced Instructions Set Computers. Então, a arquitetura CISC do processador, ela tem a capacidade de processar centenas de conjuntos bastante complexos. E instruções simples, né? Conjuntos complexos de simples instruções. O que isso quer dizer? Que, de forma isolada, uma instrução que é considerada simples, curta e pouco potente, ou seja, não tem muita coisa dentro dela. Essas instruções, o computador, ele organiza essas instruções dentro de diversas... É o seguinte, pessoal, por exemplo, vamos voltar lá ao caso de João e José. Quando eu pedi para o José fazer o muro, José é o nosso processador, né? José faz o muro. Aí José tem uma técnica de organizar o tijolo, de pegar a pá, de pegar o cimento e colocar o tijolo em um determinado formato, utilizar uma determinada quantidade de massa, ou seja, essas instruções que José está trabalhando são justamente as instruções que os processadores estão trabalhando. Para as tecnologias RISC e CISC, existem instruções mais complexas e existem instruções mais simples. Os computadores CISC, Complex Instruction Set Computers, vai trabalhar com instruções mais complexas. Então, os processadores RISC vão trabalhar com instruções mais simples. Então, isso significa, pessoal, que cada instrução isoladamente é considerada simples. Uma pequena instrução: pegar o tijolo, colocar o cimento, passar o cimento. Essa é uma instrução simples, curta e que tem um determinado significado, ou seja, ela tem uma determinada potência. Porém, várias instruções agrupadas em um conjunto complexo é a forma como os computadores CISC processam as informações, diferente dos computadores RISC. Os computadores com arquitetura, os processadores com arquitetura RISC, ele tem um conjunto reduzido de instruções, ou seja, não é um grande conjunto como é do CISC, né, diferente do CISC, e essas instruções elas são consideradas complexas, não são consideradas simples, como são no CISC, pois cada uma dessas executa várias tarefas em conjunto. Isso permite uma vantagem em cima dos processadores RISC. Ou seja, nós temos uma quantidade de informações na CISC que essa quantidade de instruções simples acabam se tornando complexas, porque a quantidade de simples torna o conjunto complexo para a CISC. E na RISC, não. É o contrário. A RISC, as instruções, elas são reduzidas, porém, elas em si já são complexas. Então, a RISC acaba tendo uma vantagem em relação à CISC. Por ela ter um número menor de instruções, ela vai utilizar menos circuitos internos para poder trabalhar. E isso vai fazer com que ele trabalhe com uma frequência muito maior, sem ter um problema de superaquecimento no processador. Então, nós estamos falando daí como as informações são organizadas para serem processadas. Tecnologia CISC e RISC são tecnologias que definem a complexidade das informações que vão estar
sendo trabalhada dentro dos processadores, sendo que a CISC ela trabalha com um conjunto de informações simples, mas com um grande grupo de informações simples, que acaba tornando um nível de complexidade, levando o processador a se superaquecer, ou aquecer mais que o normal. Diferente da RISC, que trabalha com pequenos conjuntos, mas conjuntos já complexos de instrução, mas que são executados de forma separada. Ou seja, a gente consegue ter um desempenho similar ao CISC, levando em consideração que nós não sobrecarregamos os processadores. Certo, pessoal? O RISC é uma evolução do CISC, mas a gente precisa entender o funcionamento dessas duas tecnologias. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Beleza. Pessoal, para a próxima aula, eu vou pedir para vocês fazerem uma pequena pesquisa, só no computador mesmo de vocês, vocês podem só copiar e colar, não vai ser preciso entregar, mas eu vou perguntar para vocês na próxima aula sobre essa atividade. Na verdade, vou colocar para vocês postarem isso daí lá no portal, vai ficar mais fácil. Vocês têm lá a nossa figura 2.2, que fala lá sobre a organização do diagrama funcional, levando em consideração a funcionalidade da CPU. Eu quero que vocês pesquisem um pouco mais sobre essas siglas, né? Sobre o ACC, REGS, RDM, REM, SI e o RI. E aí vocês vão postar lá no portal e eu vou, na próxima aula, perguntar para vocês detalhes sobre o que vocês entenderam sobre isso, tá? Mas também vai valer 100 pontos essa atividade. Então, estamos... Professor, pode falar. pesquisar sobre as siglas, né? Eu quero saber sobre esse diagrama e essas siglas, para que serve, o que são. Eu vou colocar em detalhes na atividade. Ah, beleza. Para vocês fazerem na próxima aula. Mais alguma dúvida? Posso ajudar vocês em mais alguma questão, pessoal? Só um minuto, deixa eu só copiar aqui a tela. Professor, eu tenho uma dúvida aqui, mas não é em relação à aula, não. Pode falar, Matheus Pacheco. Se eu souber sobre o retorno das aulas presenciais, você sabe quando está previsto? Só o governador para dizer. Ele é que legisla, ele que faz essa Porque a faculdade legislação. enviou uma mensagem, diz que daqui a 5 dias tem que retornar, né, no último prazo deles. Eu queria saber se teve outro prazo. Né? Não. A fonte mais fiel para esse tipo de informação é você acompanhar o site do governo do estado, porque eles é que determinam quando que as instituições de ensino vão poder funcionar de forma presencial. Beleza. Beleza? Então, meus queridos, muito obrigado pela atenção e pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vão lá no privado me reclamar ou me sugerir qualquer tipo de situação. Importantíssimo que vocês leiam para a próxima aula coisa está aparecendo aqui, né? Vocês leiam para a próxima aula a unidade 2.2, certo? Tinha uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui. Não esqueçam de fazer a aula e a pré-aula da atividade. Deus, cadê o recado aqui que me mandaram? Não esqueça de fazer a pré-aula e a pós-aula no portal. E o desafio nota máxima está com um desafio lá de 1.100 pontos, que eu estava procurando aqui, eu não achei. Alguém já olhou lá no desafio nota máxima a questão dos 1.100 pontos, pessoal? Professor, em relação ao nota máxima, no transversal a gente só consegue ter 3.500 pontos. Aí já está lá os 3.500 pontos. Em relação ao próprio nota máxima,
se a gente fizer mais pontos e mais pontos, o que agrega em lá mesmo, lá no próprio sistema deles? É o seguinte, para que serve o desafio nota máxima? O desafio nota máxima, ele é um mecanismo de diagnóstico onde existe uma inteligência artificial por detrás desse desafio nota máxima, que ele identifica o desempenho individual de cada aluno. Então, é como se você tivesse uma aplicação que estivesse analisando o seu desempenho, com o objetivo de melhorar o seu desempenho, levando em consideração os seus erros e seus acertos. Então, o desafio nota máxima, quanto mais você faz as atividades, maior a sua interação com essa inteligência artificial, que vai lhe propor outras atividades cada vez mais voltadas para a sua, como eu posso dizer, para o resultado do seu diagnóstico. Então, essa é uma forma que a faculdade conseguiu de evoluir a utilização, evoluir uma ferramenta que a faculdade desenvolveu ou encontrou para poder tentar evoluir a qualidade do aprendizado dos alunos. Então, respondendo a pergunta, o desafio nota máxima serve para vocês treinarem por meio dessa ferramenta e esse treinamento proporcionar uma quantidade maior de informações que vocês vão reter, aprender e assim por diante. Beleza? Consegui responder a tua pergunta? Sim, senhor. Eu queria só saber mesmo, porque como ele dá nota por transversal, né? Ele meio que dá uma parte dele para lá. Aí eu queria saber se no próprio nota máxima mesmo, tipo, tem outros tipos de situação que a gente ganha mais alguma coisa, ou se só se aumenta os pontos. Mas você já me respondeu que basicamente só aumenta e a gente aumenta o desempenho lá. Exatamente. Que é o que a gente está aqui, né? Para poder aumentar nosso desempenho, nosso conhecimento. Só o fato de vocês terem uma ferramenta que possa se adaptar aos problemas que vocês possam vir a enfrentar em termos de conhecimento é um negócio bastante interessante. Então, o desafio nota máxima está aí com a possibilidade de vocês conseguirem 1.100 pontos em uma única semana, que é um intensivão, e ele é válido do dia 27, como foi anteontem, e vai até o dia 3 do 5. Então, vocês têm alguns dias para poder fazer essa atividade. Ajudo mais em alguma coisa, pessoal? Eu queria perguntar mais uma coisa, mas não tem a ver muito sobre atividade ou algo do tipo. Pode Eu falar. queria saber quais matérias o senhor ministra? Eu ministro Floresta e Inteligência Artificial. Neste semestre, eu estou ministrando modelagem de dados, gestão de projetos, sistemas de informação gerencial. Só. Ixi, meu computador vai descarregar. Só um segundo. Mas, de forma geral, tem uma quantidade muito grande de disciplinas. Tem os projetos integrados 1, 2, 3, 4 e 5, sistemas multimídia, arquitetura lógica distribuída, arquitetura de computadores, inteligência artificial, já falei. Que mais? Que eu estou lembrado assim rapidamente. Modelagem de dados 1 e 2, algoritmos e lógicas de programação. Rapidamente, o que eu estou lembrado são só essas. Eu tenho só mais uma para encerrar logo. O senhor Pode tem falar. algum tipo de projeto com alunos que o senhor faz assim projetos para fora, alguma coisa assim, que o senhor auxilia ou não? Isso varia muito de semestre para semestre. Alguns semestres a gente pega um projeto de alguma empresa e convida os alunos que têm interesse em solucionar esse problema, e a gente faz isso através do escritório escola. Esse é o teu primeiro semestre, Emerson? Não, sim, senhor. Só queria saber mesmo para ficar mais Não, mas interagido ou saber o que eu posso fazer futuramente. Sim, meu primeiro semestre. Sim, esse é o teu primeiro semestre, beleza. O teu curso é computação ou é computação? Isso. Porque
tem várias turmas, às vezes, tem várias turmas que não é só um curso. Como, por exemplo, tem inteligência artificial, que a gente tem alunos de engenharia de produção, que está junto com computação. Por isso que eu sempre pergunto. Então, lá na faculdade, Emerson, tem um projeto chamado Escritório Escola, que é aí onde os professores selecionam determinados problemas. Esses problemas ele orienta, faz um convite para determinados alunos, e esses alunos participam da solução desse problema. E aí recebem a experiência na solução de problemas com uma orientação similar como estivesse acontecendo na empresa. Mas esse semestre a gente está muito atípico, mas no próximo semestre provavelmente vai haver algo do tipo, sim. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal, que eu possa ajudar? Professor, só uma coisinha. Eu, com a brincadeira, peguei mandando no grupo da sala que o senhor meio que tá mandando eles fazerem uma recuperação valendo 200 pontos apenas. E eu gostaria que o senhor, se alguém me mandar mensagem para o senhor perguntando, que o senhor só confirmasse, que depois eu desminto isso tudo, mas só confirmar, só ficar um pouquinho de desespero por não ter apresentado. Posso fazer isso não, filho. Posso me complicar. Faz aí um coisa no... Rapaz, tu é mala, né, mano? Você é ralado. Viu? Posso fazer isso não. Não, só vai na ataque, final. Tem uma galera desesperada no grupo aqui, nego, chorando já. Não, mas quem não apresentou não vai ter a mesma quantidade de pontos das equipes que apresentaram. É só metade do trabalho. Por exemplo, trabalha 600 pontos, então eles vão ficar somente com 300. Eu tô aqui desde o início da aula, vai dar 2 horas de aula aqui no computador que eu tô olhando. Isso. O que mais, pessoal? Posso falar mais alguma coisa? Posso ajudar mais alguma coisa? Eu tenho mais uma que eu falei que era a última, eu tenho mais uma. Tem como a gente fazer uma outra matéria, mesmo a gente fazendo o curso de computação, tipo esse aqui de ciência da computação, tem como a gente fazer uma outra matéria por fora? Ou não? Tem. Funciona como? Funciona assim. A sua mensalidade, ela lhe dá direito a X matérias, certo? Por exemplo, 6, 4, 3. E aí, atualmente, a faculdade está flexível ao ponto, por exemplo, mas eu quero fazer 10. Logicamente, se você está aumentando aquilo que você está consumindo, você vai haver uma quantidade de horas que você está consumindo. Então, proporcionalmente, você vai pagar mais. Ou seja, a sua mensalidade ela aumenta, porque você está consumindo mais. Entendeu, Manuel? Emerson? Mas isso vai de acordo com a disponibilidade do aluno em querer pagar mais ou querer pagar somente aquela mensalidade por aquela quantidade de disciplinas. Mas tem essa possibilidade, sim. Tá bem, sim, senhor. Só queria saber isso mesmo, se por conta do aluno ser do primeiro, do segundo, se ele pode ter mais matéria. Só isso que eu queria saber. Pode. Ele só não pode ter uma matéria, por exemplo, banco de dados 2. Ele não pode fazer banco de dados 2 se ele ainda não fez o 1. Ou seja, se a disciplina ela não for uma disciplina, como eu posso dizer, que precede outra, ou seja, que é prerrogativa de outra. Fazer a 2 sendo que você ainda não fez a 1. Só nesses casos, mas nos outros você pode fazer qualquer disciplina. Tudo vai depender da sua disponibilidade financeira, que vai além da carga horária prevista. Quero fazer 10 disciplinas. Vai sair mais caro? Vai, mas eu posso fazer. Se você tiver disponibilidade, interesse em pagar, aí você pode fazer bem mais. Tudo bem, é só isso mesmo, professor. Obrigado. Nada. Então, pessoal, vamos encerrar por hoje. Né? Já são 10h30. Vamos tocar o barco. Daqui a pouco eu vou postar para vocês lá no AVA a atividade, mas eu aviso no grupo do WhatsApp. Tá bom? Obrigado pela atenção. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula. Valeu! Valeu, professor. Até a próxima aula. Até logo.